Gêneros textuais e tipologia textuais. Vamos falar disso um pouquinho hoje. Gêneros textuais, o que nós podemos colocar como definição? Textos que se realizam por uma ou mais razões dentro de uma determinada situação comunicativa. Ou seja, gênero textual é tudo que nos acerca, todo tipo de escrita que nos acerca. Com a internet, hoje nós temos gêneros textuais até então não vistos dentro de escola. Começamos a usar. O e-mail é um gênero textual, o conto é um gênero textual, a novela, a reportagem, a notícia, tudo isso são gêneros textuais. Então, gênero textual é amplo, é toda forma que eu tenho de colocar uma situação comunicativa em determinado tempo, em determinado espaço, em determinada ação que estamos praticando. Tipologia textual é o tipo de texto, o tipo de escrita dentro desse gênero textual. Então, tipologia é o tipo que eu vou usar, é a maneira que eu irei utilizar escrevendo dentro dos gêneros textuais. Quais são as minhas tipologias textuais? Coloquei aqui para ser um pouco mais fácil para vocês. Então, nós temos descritiva, narrativas, argumentativas, expositiva ou informativa, injuntiva e conversacional, certo? Essas são as nossas tipologias textuais. Algumas diferenças colocadas aqui para vocês, para que fique de uma forma um pouco mais clara. Descritiva visa a construção de um ser, de um objeto, de um espaço, de alguma coisa que eu queira detalhar. E para detalhar, uma característica que eu digo que é muito importante nos textos descritivos e que se observa é que usamos adjetivos. Estamos caracterizando algum espaço, caracterizando, descrevendo aquele ser. Narrativas costuma ser a qual temos o primeiro contato. Por quê? O pai, a mãe, o tio, a avó, compra lá quando somos crianças livrinhos de historinhas para vocês. Essas historinhas são narrativas. Elas possuem narrador, personagem, um enredo que é toda a história, um conflito, um clímax e um desfecho, um final. Os três porquinhos. Quais são os personagens? Quem é o narrador? Narrador de primeira ou de terceira? Aquele participante e aquele que observa. Temos todo um conflito, todo um clímax armado, E depois todo um desfecho, o final da história. Uma novela é uma narrativa argumentativa. Vem aquele tipo de texto que a gente acaba escrevendo bastante, que tem dificuldade. Defesa de um ponto de vista. Para defender um ponto de vista, eu uso diversas estratégias. Quais são essas estratégias que eu utilizo? São as minhas pesquisas, são aqueles meus argumentos. Esses argumentos, eles podem ser históricos. Eu utilizo várias estratégias para argumentar o meu texto defendendo um ponto de vista. Expositiva ou informativa tem a função referencial, ou seja, a função de informar o leitor a determinado assunto. Injuntiva é instrucional, é aquela que me mostra, passa para alguém como fazer, como proceder à realização de alguma coisa, orientar. Utiliza muito o verbo no imperativo. Lembra do verbo no imperativo? Aquele verbo que indica ordem, pedido. Faça, pegue, coloque, Eu pego uma receita de miojo, eu tenho um texto injuntivo lá atrás da embalagem do miojo, porque diz todos os passos e utiliza-se do quê? Do verbo no imperativo. Conversacional, reprodução de um diálogo, de uma conversa. Eu estou aqui conversando com vocês, então o conversacional é a reprodução de uma conversa,